Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, eu lhe convido hoje a meditarmos o Santo Evangelho que a liturgia Santa Igreja nos traz hoje. João 13, versículo 21, 33. Aí pulamos lá para o 36 e damos outro salto para o versículo 38, finalizando. João, capítulo 13, versículo 21 ao 33. Aí pulamos para o 36 e damos outro salto para o 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. É intitulado Jesus anuncia a traição de Judas. Dito isso, Jesus ficou perturbado em espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falavam. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa. Reclinando ao peito de Jesus, Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se este discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa. Ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido um bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo, agora a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora,
mas tu seguirás-me mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não te posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Então, amados irmãos, eu li logo direto. Aqui eu percebi que eu fiz a leitura logo direto, eu não fiz esse salto. Era João 13, do 21 ao 33, né? Eu não parei no 33, mas fui seguindo, né, no 34, no 35. E aí finalizamos. Amado irmão, amada irmã, dito isso, Jesus ficou perturbado em espírito e declarou abertamente, né? Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Então o Senhor ele já sabia quem o trair. O Senhor já sabia que Judas Iscariote o havia de o entregar. Imagina aí, meu irmão, a dor no coração do Senhor. Desde quando o Senhor chama Judas, o Senhor tinha a esperança que Judas, na caminhada, pudesse se converter e se convencer, certo? Que a espada, a rebelião, não era o caminho certo de se conseguir a libertação, porque na cabeça de Judas Iscariote se projetava isso, ou seja, Judas, ele tinha esse projeto na sua mente, mas ele não tinha apoio, ou seja, ele não tinha um povo, ele não tinha assim ele não tinha liderança de um grupo ou de mobilizar muita gente, mobilizar muitas pessoas. E aí quando ele viu surgir Jesus de Nazaré, ele pensou: eu vou seguir este cara porque ele promete muito, né? Ele promete com a sua liderança, certo? Ele promete a libertação do povo judeu do Império Romano. Mas essa libertação que Judas tinha em mente era a libertação conquistada pela espada. E quando Judas começou a caminhar com os apóstolos, né? Começou a caminhar com Jesus, e que quando Jesus sobe aquela montanha que vai orar a Deus e que desce para escolher os 12, Judas é escolhido, né, também como apóstolo entre os 12. Isso mostra, meus irmãos, que não muda em nada a escolha de Deus. Não muda em nada. Muitas vezes a gente acha que o ser humano ele é escolhido a isso ou aquilo pelo grau de sua santidade, né, pelo grau de sua bondade. Mas não é assim. A escolha de Deus se dá pela misericórdia, a escolha de Deus se dá livremente, a escolha de Deus se dá porque se dá da forma que Ele quer, como Ele quer, e Ele escolhe a quem Ele quer. E Ele quis escolher Judas, né? Deus, sendo onisciente, sabe que iria acontecer. Até já havia sido dito pelos profetas, né, dessa traição de Judas. Mas Deus não desistiu de Judas. Mas Deus acreditou em Judas. E esse tempo de caminhada que Judas teve com os apóstolos, com Jesus, foi um tempo, né, um tempo necessário e um tempo
até determinado, para que Judas se convertesse e se convencesse que pela espada não era a forma a qual Deus havia escolhido para libertar o seu povo. Então Judas, ele vivenciou tudo que os outros vivenciaram, né? Jesus o amou, né? E mesmo sabendo da nossa fraqueza, Deus nos confia cargos de confiança. A fraqueza de Judas, Judas tinha essa deficiência, que era roubar. Judas, ele roubava, ele tinha, como podemos dizer, uma fraqueza. A fraqueza de Judas era a questão do dinheiro. Então diz a palavra que ele roubava o que era lançado na bolsa. A gente viu no evangelho de ontem, Judas questionar Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro, por ter pegado aquele vaso de perfume e ter derramado aos pés de Jesus. E ele dizia que aquele perfume estava se destruindo, né? Porque era muito caro, poderia se vender e dar alguma coisa aos pobres. E Jesus não concordou, né, com esse parecer de Judas, porque Jesus foi na intenção. E diz que Judas não se preocupava com os pobres, né? Diz a palavra. Mas como era ladrão, ele roubava o que era colocado na bolsa, na qual lhe foi confiado como tesoureiro do grupo. Então Judas, né, apesar de ter essa deficiência, essa fraqueza, de roubar o que era colocado na bolsa, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, confia a Judas o cargo de tesoureiro. E Judas aceita aquele cargo de tesoureiro e fica com aquela bolsa. E as ajudas que eles recebem, algum dinheiro que chegam até aquele grupo, é colocado naquela bolsa para o sustento, o mantimento e até mesmo algumas ajudas que o grupo dava. Mas Judas, ele chega a um certo ponto da sua caminhada com Cristo, que ele perde a esperança no Senhor. Ele perdeu a esperança naquilo na qual ele tinha depositado a sua confiança, a sua esperança. A esperança de Judas estava aqui em Jesus como líder e que tinha o domínio de uma multidão. Jesus iria convocar aquele povo a lutar fisicamente, com espadas em mão, lutar contra o Império Romano. Buscar e tentar libertar o povo judeu pela espada, pelo derramamento de sangue. Quando Judas viu que o Senhor jamais iria por essa linha de pensamento dele, ele pensou, agora vamos tentar entrar na mente de Judas. Ora, eu caminhei esse cara. Eu esperei que ele fosse, fazer aquilo que na minha mente já havia projetado. Aquilo que eu queria que ele fizesse. Aquilo que eu queria fazer, mas não posso porque eu não tenho um povo que me segue. Então, já que ele não vai fazer, já que esse tempo todo eu caminhei em vão, porque o que eu queria não me foi concedido, meu pensamento, meus projetos não foi concretizado, eu não vou perder, não vou sair de mãos abanando. Eu sei que os guardas, eu sei que os sumos sacerdotes andam à procura deste homem, então eu vou ver se eu ganho alguma coisa com ele. Então entra novamente aí na fraqueza de Judas, que é o dinheiro. Eu vou ganhar alguma coisa. E aí ele vai, que é nesse momento aqui que a gente ouviu, que está dito isso, agora no capítulo
13, né, de João, do Evangelho de São João, versículo 21 no início. Dito isso, Jesus ficou perturbado em espírito. O que foi que Jesus disse? Aí nós vamos subir aqui ao versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí, dito isso, Jesus ficou perturbado em espírito e declarou abertamente. A palavra é bem clara que o Senhor se perturbou. Gente, a traição é muito ruim. A traição é de uma chaga muito dolorosa, que até Jesus ficou perturbado em espírito. E a traição é uma chaga muito mais cruel se você é traído pelas pessoas que você ama, quando você é traído pela pessoa na qual você depositou toda a confiança. Então Jesus depositou toda a confiança em Judas. E a traição ela se dói mais quando você é traído por aquela pessoa que caminhou com você, que comeu no mesmo prato que você, que você amou, que você falou toda a sua vida, que nada era escondido a essa pessoa, a tal ponto que não foi oculto a Judas nem o lugar onde eles estavam, porque Judas saiu e só Judas sabia onde o Senhor estava. Ele foi lá falar aos soldados, falar aos judeus, falar aos sumos sacerdotes. Então isso deu muito. Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Ele declarou abertamente e ficou perturbado em espírito. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus, que é João, né? Esse mesmo evangelista. Simão Pedro acenou para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Então, está lá na mesa, Jesus fala, Simão Pedro acena para João, né? O discípulo amado, que está lá reclinado no peito de Jesus, acena para ele, pergunta a ele aí quem é o cara, quem é o traidor. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido, né? Ou seja, Jesus vai lá, molha o pão no vinho e em seguida, né, entrega a Judas. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe: então, o que queres fazer, faze-o depressa. Então veja como é, meus irmãos. Judas deu uma grande brecha. Judas fechou-se ao amor de Deus. Judas fechou-se a tudo aquilo que ele já tinha vivenciado e experimentado. Judas presenciou o quanto Deus amou. Judas presenciou a dor do Cristo, porque em alguns momentos eram confidenciado aos discípulos algo que nem mesmo está registrado nas Escrituras Sagradas. Então aquele grupo, eles vivenciaram algo íntimo do Cristo, certo? O coração de Jesus se rasgou, se dilatou. Eu imagino nas andanças de Jesus, nas peregrinações, nos momentos que eles paravam em um lugar ou outro, que eles pernoitavam ali. Vamos botar nossa mente para funcionar. Imagina aí lá os discípulos numa fogueira acesa à noite e Jesus revelando os segredos do céu, né? Jesus falando àqueles discípulos. Judas participou disso, Judas vivenciou isso. Judas vivenciou a ressurreição de Lázaro. Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro. Judas viu
tanta coisa, meu irmão, tanta coisa. Mas mesmo assim, o coração de Judas se endureceu. Se endureceu. Por isso que Jesus diz aqui: o que queres fazer, faze-o depressa. Jesus, e o que tu quer? Não é o que eu quero, não é o que o Pai quer, é o que tu quer. Então veja aqui o livre-arbítrio. Entra aqui o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Muitas vezes, se Deus quiser, vai ser assim. Se Deus quiser, sim. Deus é Deus. Tudo está sob o domínio de Deus. Tudo. Nada passa despercebido por Deus. Nós somos nus e descobertos aos olhos de Deus, ou seja, ninguém esconde nada de Deus. Deus tem domínio de tudo, diz que uma folha não cai no chão sem permissão dele, os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. Deus nos conhece por dentro e por fora, ainda que o pensamento venha à nossa mente, ele já sabe, está entendendo? Deus é onipotente, Deus é onisciente, onipresente. Então Deus é Deus. Isso é incontestável, Deus é Deus. Só que mesmo sendo Ele Deus e tudo isso que foi falado, existe uma coisa que é de se admirar nesse Deus que nos ama, é o tamanho do amor dele, certo? É o tamanho, mesmo correndo risco, porque Deus sabe o risco de nos amar tanto dessa forma, mas Ele quis nos amar assim. E eu venho falar desse amor que nos deixa livre. Então, mesmo Deus sabendo do risco de deixar o homem livre no sentido de que Deus não quer que ninguém siga Ele, sirva obrigado, forçado, sem querer. Mesmo correndo o risco de nos perder aquilo que Ele mais ama, mas Ele não queria ter aquilo que Ele mais ama, se aquilo que Ele mais ama, que somos nós, não amá-lo livremente. Então aqui ele diz: Jesus disse-lhes, versículo 27 do capítulo 13. Disse-lhe então, o que queres fazer, faze-o depressa. Jesus disse isso a Judas, depois que ele come lá o pão melado, embebido no vinho. O que queres fazer, faze-o depressa. Imediatamente Judas se levanta já com Satanás no domínio. Já com Satanás no domínio. Muitas vezes a gente vê aqui, parece que o pão embebido foi a permissão de Satanás entrar, mas não. Apenas um gesto ali naquele momento, em que Jesus não quis abertamente dizer, mas diz: a quem eu der o pão embebido, é tão de uma forma que parece que ficaram anestesiados, que não era para eles saber naquele momento, que os discípulos ali pensam que Judas sai para comprar algo, porque Jesus tinha nomeado ele o tesoureiro, ele ficava por conta ali das finanças. Mas não foi o pão, mas sim toda a caminhada de Judas com Cristo até aquele momento, do fechamento do seu coração, de não ter aceitado, não ter deixado as palavras do Senhor cair no seu coração. Então, meus irmãos, não é diferente conosco hoje. Nós temos caminhado com Jesus, nós temos experimentado o seu amor, experimentado a sua graça. Nós temos visto, presenciado as maravilhas que Deus tem feito nos dias de hoje em nosso meio, em nossa vida, em nossa família, em pessoas que conhecemos, mas muitas vezes também o nosso coração se fecha. E muitas vezes, fazendo uso mal do livre-arbítrio que Deus nos deu, a gente escolhe, como Judas, a traição. A gente escolhe, como Judas, se distanciar do grupo, se distanciar de Cristo e se unir aos inimigos do Senhor e tornar-se com os inimigos do Senhor, inimigo do Senhor, a tal ponto de levar o inimigo aonde o Senhor se encontra, para que ele seja preso, para que ele seja torturado, para que ele seja morto. Então que possamos pensar, certo? Pensar em tudo isso,
o Espírito Santo me conduziu a me deter somente em Judas, né? Esse evangelho ele é muito comprido, fala muitas coisas, mas a condução aqui foi a me deter somente na pessoa de Judas, né? Na sua situação, da sua traição. Então que Deus te abençoe, me abençoe, abençoe a você, sua família, a minha família, e que possamos, neste momento em que estamos vivendo esse tempo de pandemia, da luta contra o inimigo invisível, que a gente não possa esmorecer, mas que nos fortaleça, né? As dores, os sofrimentos, as dificuldades nos fortaleçam. E que possamos sair dessa situação mais revigorados, né? Mais voltados para Deus. Uma coisa também que eu estou observando é que de um certo tempo antes de surgir, né, este vírus, as pessoas pouco interesse tinham de se comunicarem fisicamente, pessoalmente. Às vezes a gente viu uma turma de pessoas reunidas e estavam todas ali reunidas e não unidas porque estavam com seu aparelho de telefone na mão, estavam tão próximas uma das outras, mas não tinham muito assim sintonia uma com as outras, porque estavam todas conectadas nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa bem próxima e eu falando com outra bem distante pelo meu telefone, né? E aí essa situação que estamos vivendo está nos causando uma saudade do convívio mesmo, né? O convívio pessoal. E eu creio que quando passar tudo isso, né, a gente vai voltar com mais essa sede, esse desejo de aproveitar a presença do outro, né, de muitas vezes estar com o outro, não deixar o outro ali sobrando porque eu estou conectado no meu telefone. A presença da comunidade física, comunidade igreja, comunidade povo, em que a gente se reúne, a saudade, né? Quantas vezes a gente preferia muitas vezes estar ligado numa rede social enquanto que estava acontecendo talvez o grupo de oração na minha comunidade, ou muitas vezes a missa na minha comunidade. Eu vou ficar na televisão, eu vou ficar aqui conectado, eu também estou rezando pelo meu telefone, estou rezando aqui na televisão. E a gente está vendo que a falta que faz que mesmo tendo a televisão, o meu telefone, rezar com ele, tudo, não substitui a comunidade viva que está presente naquele momento. Hoje nós estamos se submetendo a esse meio porque não conseguimos, não tem como nos reunirmos. Então eu creio que a gente vai voltar com essa sede, essa saudade do convívio pessoal com os irmãos, né? E isso é bom, isso é muito bom, certo? Porque o ser humano, nós estávamos perdendo essa graça. Então que, como diz Romanos 8:28, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Que possamos, de certa forma, pela fé, colher um bem em meio a tudo isso, né? Nós sabemos que há famílias, que há países, que há estádios, né? E localidades que são mais assoladas pela pandemia. Que tem família de carne, né? Todo esse mal, pessoas que já perderam entes queridos, pessoas que choram e tudo mais, né? E o pior desse contágio, desse Covid-19 é que, uma vez infectado, a pessoa fica isolada. Já é ruim, a pessoa está doente com isso. Imagina o isolamento total. E não ter aquelas pessoas que nos amam, que queria cuidar, que queria estar perto naquele momento de dor, não poder estar. E muitas vezes quando a coisa se agrava, a pessoa ter que morrer sozinho ali, isolado, não ter ninguém que a gente ama em volta. Imagina aí. Então tem famílias que estão vivendo isso. Graças ao nosso bom Deus,
que aqui na nossa cidade, graças a Deus, não está existindo isso, né? Ainda, né? E peçamos a Deus que se dissipe antes desse mal, né, chegar tão longe, chegar aqui na nossa localidade, se dissipe, né? Eu acho que alguns irmãos podem ter visto aí um vídeo, né, com um relato de uma irmã, ela não se identifica, mas que teve um sonho com a irmã Dulce, né, irmã Dulce dos pobres. E nesse sonho ela diz que, eu vou até colocar depois abaixo da postagem da pregação, talvez os irmãos não tenham visto, mas resumindo, que ela diz que tudo isso vai se acabar logo, né? E nesse dia que fosse acabar, o sol vai estar bem ensolarado, vai acontecer um dia muito quente, quente, quente mesmo. E de repente, sem que nenhum meteorologista consiga explicar, vai vir uma chuva muito forte. Segundo o sonho dela, vai ser uma chuva muito forte em todo o globo, ou seja, em todo o mundo, né? Em todos os países vai acontecer essa chuva. E ela pergunta o dia, né? A irmã diz, o dia não vai ser revelado. Ela diz, me diga pelo menos o horário. E aí a santa diz, na hora que você se acordar. E essa irmã se acorda 11 horas do dia. E ela diz que não sabe como é aquilo. Nunca se acordou àquela hora. Nunca se acordou tão tarde. E aí eu estarei colocando, postando também, em seguida, depois de eu postar essa pregação aí no grupo, estarei postando este relato do sonho, certo? Onde vocês vão poder aí aprofundar mais. Eu fiz um resumo bem curto do sonho. Pois, meus irmãos, que Deus abençoe, viu, a cada um de vocês, cada uma de vocês, né? Especial o meu abraço, né? As irmãs aí, os irmãos da comunidade Tamanduá, né? Do grupo Unidos da Mãe Aparecida. Meu forte abraço, embora distante fisicamente, mas tão próximo espiritualmente de cada um de vocês. E Deus abençoe a cada um daqueles que vão ouvir essa pregação. Que possamos nos fortalecer na palavra de Deus, como diz Jesus em Mateus 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fiquem com Deus, na presença dEle, na graça dEle, na unção dEle. Que o Santo Espírito te envolva e que me envolva com sua força do alto. Que a Virgem Maria nos envolva com seu santo manto, nos protegendo de todos os males. E que o se cansou de acreditar no motivo que alimenta a sua vida. Se no seu olhar se alojou a solidão, erga os olhos, busque a Deus na oração. Já é tempo de ver o sol, de esquecer a noite escura, de voltar ao primeiro amor, deixar-se envolver pelo abraço de Deus, ouvir sua voz, Ele lhe chama e lhe diz que é tempo de voltar. Se você tentou
mas não conseguiu achar. Se perdeu, ficou sozinho no caminho. Erga o seu olhar, vale a pena acreditar. Deus está eternamente a lhe esperar. Já é tempo de ver o sol, de esquecer a noite escura, de voltar ao primeiro amor, deixar-se envolver pelo abraço de Deus, ouvir sua voz, Ele lhe chama e lhe diz que é tempo de voltar, recomeçar. Pelo abraço de Deus, ouvir sua voz, Ele lhe chama e lhe diz que é tempo de voltar. Pelo abraço de Deus, ouvir sua voz, Ele lhe chama e lhe diz que é tempo de voltar. E lhe diz que é tempo de voltar.